Então vamos agora tratar, para finalizar, vamos conversar sobre o controle concentrado junto ao Tribunal de Justiça. Tudo que a gente conversou até agora, como eu comentei com vocês, se referia ao controle concentrado junto ao STF. Muito do que a gente conversou vai servir para cá também. Mas o controle concentrado junto ao TJ tem algumas características e vamos aprofundar nisso aí, isso é importante demais, beleza? A Constituição trata do controle junto ao TJ em um único dispositivo. Não tem dois não, galera, só tem um. Artigo 125, parágrafo 2º. Ela fala o seguinte: cabe aos Estados a instituição da representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedada a atribuição de agir a um único órgão. Vamos primeiro interpretar o que a Constituição fala expressamente. Então, primeiro ponto: qual é o órgão competente para julgar uma ação de controle concentrado no âmbito estadual? Claro que vai ser o órgão máximo do Judiciário Estadual. Vai ser o Tribunal de Justiça. Então, essa é a competência do Tribunal de Justiça. Observe que a Constituição fala representação de inconstitucionalidade, né? É o termo que ela utiliza. E o que é que significa, galera, esse termo? Representação de inconstitucionalidade. Isso aqui para o Supremo é gênero. É o gênero. Significa dizer que o Estado-membro ele pode criar quaisquer das suas espécies. Ele pode criar um ADIM estadual, ele pode criar uma ADC estadual, ele pode criar uma ADO estadual, ele pode criar uma ADPF estadual. Então ele pode criar quaisquer dessas espécies. Mas como é que é criada, galera? Vai ser criada na Constituição Estadual. Então é a própria Constituição Estadual, a Constituição do Estado-membro, que vai definir tudo isso, né? Se ela vai ser criada ou não vai ser criada, se ela for criada, qual tipo de representação vai ser criada, né? Então isso vai estar na Constituição Estadual. Próxima pergunta: quais são os legitimados? Mais uma vez, isso vai estar na Constituição Estadual. É a Constituição Estadual que vai definir quem é legitimado. Apenas um cuidado: a Constituição veda a legitimação exclusiva. Significa o quê? Que deve haver mais que um legitimado. A Constituição Estadual não pode estabelecer que apenas aquela autoridade é legitimada, tem que estabelecer um rol, né, aí de legitimados, no plural. Muitos autores defendem que a Constituição Estadual deveria utilizar como parâmetro os legitimados da Constituição Federal. Então, por exemplo, quando a Constituição Federal fala presidente da República, a estadual deveria trazer governador do Estado. Quando a Federal fala Procurador-Geral da República, a estadual deveria trazer Procurador-Geral de Justiça e assim por diante. O Supremo não definiu a matéria, né? É uma matéria que não é definida pelo Supremo. Então, para fim de prova, para a gente lembrar que isso vai ser definido pela Constituição Estadual e a Constituição Federal apenas veda uma legitimação exclusiva. Você tem que ter uma pluralidade de legitimados, ok? Próxima pergunta: qual o parâmetro e qual o objeto? Galera, parâmetro, né? O parâmetro quando o controle concentrado é manejado junto ao Tribunal de Justiça, né? Qual é o parâmetro? O parâmetro vai ser a Constituição Estadual. Esse é o parâmetro. Então, enquanto controle concentrado junto ao STF tem como parâmetro a Constituição Federal, no âmbito do Tribunal de Justiça tem como parâmetro a Constituição Estadual. Olha só, a gente adota no Brasil uma federação, a forma federativa de Estado, República Federativa do Brasil. A federação, inclusive, é cláusula pétrea. A federação pressupõe uma reunião de entes dotados de autonomia, então os entes podem se auto-organizar. Significa o quê? Que os Estados-membros têm a sua própria Constituição. No exercício de sua autonomia, eles têm um espaço de auto-organização. Então, desde que respeitados os princípios previstos na Constituição Federal, ele pode se auto-organizar. E nisso que ele se auto-organiza, ele faz a sua própria Constituição. Então, esse vai ser o parâmetro, a Constituição Estadual. Ou, deixar aqui também lembrando, a Lei Orgânica
do Distrito Federal. Lei orgânica do Distrito Federal, galera, é quase como uma Constituição estadual, né? Então a lei orgânica do DF, ela pode ser utilizada como parâmetro também. Lei orgânica do município pode, galera? Não. Aqui é Constituição Estadual ou Lei Orgânica do Distrito Federal, porque Estados-membros e Distrito Federal exercem poder derivado, poder constituinte derivado decorrente. Então, no exercício de poder constituinte, a sua norma de fundação, né, a sua Constituição, a sua lei orgânica do Distrito Federal, eles podem ser utilizados como parâmetro, beleza? Uma pergunta importante. Será que o Estado-membro, e eu incluo, claro, o Distrito Federal, será que eles podem utilizar como parâmetro algum dispositivo da Constituição Federal ou não podem? Aqui é importante a gente compreender o seguinte, galera. A Constituição Estadual, vou botar aqui para vocês analisarem, para vocês verem melhor. Na Constituição Estadual você pode encontrar basicamente 3 tipos de normas. As normas de reprodução obrigatória, o que é uma norma de reprodução obrigatória? É a norma para a qual o Estado-membro não tem autonomia. Ele tem que repetir o modelo previsto na Constituição Federal, ou seja, a reprodução daquela norma na Constituição Estadual é obrigatória. Ela é tão obrigatória que o Supremo entende o seguinte: mesmo que a Constituição Estadual não reproduza, é como se lá estivesse escrito. É como se a Constituição Estadual já nascesse com aquela tatuagem, aquilo já está escrito na Constituição Estadual, mesmo que não esteja lá expresso. Por exemplo, duração do mandato do governador é de 4 anos. Será que o Estado-membro pode estabelecer um período diferente? Claro que não. Isso é uma norma de reprodução obrigatória. Mesmo que a Constituição seja silente nesse sentido estadual, não fale nada, ainda assim o mandato será de 4 anos. Então você tem as normas de reprodução obrigatória. Primeiro tipo de norma. Segundo tipo, normas de imitação. Normas de imitação. O que é que significa a norma de imitação? Na norma de imitação, o Estado-membro ele opta por seguir o modelo previsto na Constituição Federal, embora não houvesse essa obrigação. O Estado-membro poderia até adotar um modelo diferente, mas ele opta por seguir o modelo da Constituição Federal. Exemplo, a Constituição Federal, quando trata da organização das mesas do Congresso, ela fala que quem exerce o mandato na mesa do Congresso exerce o mandato de 2 anos na mesa do Congresso Nacional, vedada a recondução para o mesmo cargo no período subsequente. Então é uma vedação trazida pela Constituição Federal. Isso é de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais? Não. O Estado-membro pode tratar dessa forma, pode tratar de forma diferente. Se o Estado-membro optar por tratar da mesma forma, ele não fez por uma obrigação, ele fez por uma faculdade. Então não seria uma norma de reprodução ou uma norma de reprodução obrigatória, seria uma mera norma de imitação, ok? Então lembra que a norma de imitação, ela se diferencia da norma de reprodução, porque na norma de imitação você tem uma faculdade. Você não é obrigado a seguir o modelo previsto na Constituição Federal, mas o Estado-membro ele opta por seguir esse modelo. Então se trata de mera faculdade. E por fim você tem as normas especiais, as normas específicas. São aquelas normas sem parametricidade com a Constituição Federal. Sem parâmetro, sem parametricidade com a Constituição Federal. Ou seja, uma matéria que a Constituição Federal não regula e o Constituinte Estadual resolveu regular, resolveu colocar lá dentro, né? Então, você não encontra o parâmetro na Constituição Federal. Então você tem esses 3 tipos de normas. Olha só, quando o controle concentrado é feito no Tribunal de Justiça, ele utiliza como parâmetro, galera, toda a Constituição Estadual. Se ele utiliza toda a Constituição Estadual como parâmetro, significa o quê? Que ele vai utilizar tanto as normas de reprodução obrigatória, quanto as normas de imitação, quanto as normas específicas. Quando a gente está diante de uma norma de reprodução obrigatória, observe que, em última análise, você envolve
o que? A interpretação da Constituição Federal. Você aplicar a norma de reprodução obrigatória interpretada é você aplicar a Constituição Federal. Será que o Tribunal de Justiça ele pode utilizar como parâmetro também normas de reprodução obrigatória? A resposta é sim, porque ele utiliza como parâmetro, galera, toda a Constituição. Então, nesse caso, o TJ poderá fazer controle concentrado, tendo como parâmetro a própria Constituição Federal. Essa é a única situação. Trouxe até um julgado Supremo sobre o tema para vocês aqui, ó. Olha o que o Supremo diz. Tribunais de Justiça podem, olha aqui, Tribunal de Justiça pode exercer controle de constitucionalidade abstrato, utilizando-se como parâmetro normas da Constituição Federal. Olha só o que eu falei, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Então, essa é a única situação. Quando você está dentro de uma norma de reprodução obrigatória, né, como a Constituição Estadual não pode tratar matéria de modo diverso, né, e o TJ ele faz o controle tendo como parâmetro toda a Constituição Estadual, inclusive as normas de reprodução, nesse caso, em última análise, você vai estar interpretando a Constituição Federal. Então, nesse caso, é possível o controle no TJ tendo como parâmetro Constituição Federal. Então, fica atentos a isso aí. Então, vimos aí qual é o parâmetro. O parâmetro, como a gente viu, é a Constituição Estadual. E vamos agora para o objeto. Qual é o objeto, galera, do controle concentrado estadual? Do controle concentrado exercitado junto ao Tribunal de Justiça. Ele vai ter como objeto leis e atos normativos estaduais ou municipais. No caso do Distrito Federal também você poderia colocar aqui normas, vou botar aqui, né, para a gente lembrar, normas distritais também, no caso do controle feito no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então o que a gente conclui aqui? Que não cabe controle concentrado no âmbito do TJ, tendo como objeto normas federais. Só quem faz controle concentrado no TJ, melhor dizendo, tendo como objeto normas federais é o STF. TJ não pode fazer controle concentrado de norma federal, apenas de norma estadual, de norma municipal. Significa o quê? Significa que se o Tribunal de Justiça ele exerce controle concentrado de norma federal, ele vai estar usurpando a competência do Supremo. Contra ato que usurpa a competência do Supremo, cabe também a reclamação constitucional. Então fiquem atentos a isso. Controle concentrado no TJ, Constituição Estadual, inclusive as normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal, de um lado, e do outro, normas estaduais e municipais. É assim que ele se configura, e cuidado com as pegadinhas. Olha só, galera. O TJ, ele pode fazer controle utilizando Constituição Federal e Estadual, ele pode fazer controle de lei federal, estadual e municipal. Deu nó na sua cabeça agora, porque eu falei agora há pouco o contrário, não falei o contrário não, é só impressão. Ele pode fazer o controle utilizando-se de tudo se for controle difuso. O controle difuso pode ser Constituição Federal ou Constituição Estadual. Toda a Constituição Federal e toda a Constituição Estadual. Controle difuso pode ser sob normas federais, estaduais e municipais. Entretanto, o controle concentrado no TJ tem uma série de limitações. Aí como é que funciona? Constituição Estadual e apenas Constituição Federal se for norma de reprodução obrigatória. E o objeto, normas estaduais e municipais. Se fugir desse círculo aí que a gente tratou, estará usurpando competência do Supremo. E usurpando competência cabe a reclamação constitucional. Bacana? Então bora voltar para cá. Então a pergunta a gente respondeu aqui. Qual é o objeto? Vimos aqui. Objeto são normas estaduais e
municipais. Até agora, galera, com tudo isso, a gente chega a algumas conclusões, analisando o artigo 125, parágrafo 2º. Primeira delas, competência para julgar. A competência para julgar a representação de inconstitucionalidade é estadual, é do Tribunal de Justiça, do respectivo Estado ou do Distrito Federal, né? Observe que eu utilizei agora o termo ADIM estadual, né? É um termo que é muito comum de utilização em livros e em provas. Se ouvirem o termo ADIM estadual, lembra, está tratando da representação de inconstitucionalidade estadual. Legitimação é fixada na Constituição do Estado ou lei orgânica do Distrito Federal. E é vedada a atribuição de legitimação para apenas um ente. E o parâmetro é a Constituição Estadual. Inclusive normas de observância obrigatória. E no caso do Distrito Federal, a lei orgânica distrital, né? Havia ainda uma última conclusão que não está aí, mas a gente já sabe, o objeto, normas estaduais ou municipais, no caso do Distrito Federal, normas distritais. Então, analisamos o que está na Constituição. Para a gente finalizar aqui, galera, o nosso curso, inclusive o tema, vamos tratar de alguns aspectos práticos envolvendo o controle concentrado estadual e que vivem caindo em prova, né? A gente vai analisar aqui basicamente 3 entendimentos do Supremo envolvendo o controle concentrado estadual. Bora voltar aqui para a telinha. Então, primeira situação. A questão da utilização da norma de reprodução obrigatória e do recurso extraordinário. Tema tratado pelo Supremo já diversas vezes, no exemplo aqui, o RE, Recurso Extraordinário 246903. Vamos tratar aqui de um exemplo para a gente poder visualizar melhor. Imagine o seguinte. Imagine que no âmbito do Tribunal de Justiça, do TJ, tenha sido manejada uma ADIM estadual. Um ADIM local. E o Tribunal de Justiça ele proferiu a decisão, proferiu um acórdão, né? Julgando essa ADIM estadual, né? A gente sabe que julgamento no âmbito do tribunal leva o nome de acórdão. Então ele proferiu um acórdão e julgou essa ADIM estadual. Como regra, a gente já conversou aqui, o único recurso cabível como regra de decisão que julga ação de controle concentrado são os embargos de declaração. São os embargos de declaração. Essa é a regra. Mas lembra o seguinte, galera. Quando o TJ julga a sua ADIM, ele utiliza como parâmetro toda a Constituição Estadual, inclusive as normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Concordam comigo que quando você trata de norma de reprodução obrigatória, ou seja, o Estado-membro reproduz o modelo da Constituição Federal por uma obrigação, não é uma opção. Quando a gente está diante de norma de reprodução obrigatória, a gente está diante de interpretação da própria Constituição Federal, claro, né? Você estará interpretando a Constituição Federal. E o TJ pode errar. Ele pode interpretar mal a Constituição Federal, proferir uma decisão na qual haja necessidade de o Supremo corrigir. Então tem que haver um modo de você levar essa adesão ao Supremo. Então o que vai acontecer nesse caso? Quando o TJ julga, utilizando como parâmetro uma norma de reprodução obrigatória, além dos embargos de declaração, vai ser cabível também um recurso extraordinário. Isso mesmo, galera. Olha só. Então, quando o TJ julga essa ADIM estadual, se ele utilizar como parâmetro uma norma de reprodução obrigatória, sobre essas normas de reprodução obrigatória a gente já conversou, são aquelas normas que são reproduzidas na Constituição Estadual não por uma opção, mas por uma obrigação. Nesse caso, você vai estar interpretando a Constituição Federal. Então, essa decisão pode ser revista pelo Supremo. Como é que ela vai ser revista? Por meio de recurso extraordinário. Então, nesse caso aqui, o prejudicado, ele vai ingressar no STF, não vou dizer que ele ingressa no STF, porque a gente sabe, o recurso extraordinário você impetra no tribunal de origem, ingressa no tribunal de origem, né? Nem impetra, você interpõe, né? Para ser tecnicamente mais correto, na corte de origem. Mas ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso aqui, se interpõe um recurso extraordinário a ser julgado pelo
STF. Então, quando é que é possível a interposição desse recurso extraordinário, né? Desse REXT? Quando é que vai ser possível? Vai ser possível o manejo desse recurso extraordinário quando o parâmetro utilizado pelo Tribunal de Justiça for uma norma de reprodução obrigatória. Se não for uma norma de reprodução obrigatória, não vai caber o recurso extraordinário, hein, galera? Deixa eu botar aqui que eu botei normas de reprodução obrigatórias, né? Então, deixa eu ajeitar aqui o português para ficar bonitinho, né? Eu já falei estupro ali errado, né? Vocês vão achar que eu não sei escrever português, mas eu sei, galera. Né? Só aqui na pressa aqui que a gente às vezes escreve, né, nesse tablet aqui que a gente às vezes não está acostumado. Mas bora lá. Olha só, se o parâmetro utilizado pelo Tribunal de Justiça for uma norma de reprodução facultativa, uma norma de mera imitação, ou uma norma específica, só vai caber os embargos de declaração, porque isso não envolve interpretação da Constituição Federal. É um assunto que se resolve no âmbito do próprio Estado-membro no seu Tribunal de Justiça. Mas se o parâmetro for uma norma de reprodução obrigatória, isso envolve interpretação da Constituição Federal. Então o Supremo vai poder corrigir por meio do recurso extraordinário. Alguns aspectos importantes com relação a esse RE. Observe que esse RE aqui, no final das contas, ele vai estar julgando uma ação de controle concentrado, uma representação de inconstitucionalidade. Então a decisão proferida nesse RE vai ter eficácia erga omnes. Ok? Ela vai ter eficácia erga omnes. Outro ponto importante para vocês aí. Outro ponto importante. Principalmente para quem vai fazer prova da advocacia pública. A gente sabe que a advocacia pública ela tem direito a prazo em dobro. O Supremo entende que o prazo em dobro não se aplica no âmbito do controle concentrado. Cuidado com isso. Então esse recurso extraordinário vai ter prazo simples, 15 dias úteis. Então cuidado aí, você vai fazer prova da advocacia pública, não se aplica prazo em dobro aqui. E outro ponto importante, o entendimento majoritário do Supremo é que só pode entrar com esse RE quem for legitimado para ingressar com a ação de controle concentrado. Significa o quê? Que não é o próprio Estado-membro que vai entrar com recurso extraordinário, mas o seu governador, por exemplo. Então esse é outro ponto importante, beleza? Então fiquem atentos a isso. Então, primeiro entendimento do Supremo, entendimento importante, trazido aí para vocês. Trouxe até o julgado aí para vocês. Olha só o que diz. No âmbito da ADIM, de competência do Tribunal de Justiça, situação na qual a análise será realizada entre a lei estadual ou municipal em face da Constituição Estadual, somente, apenas, é admissível a interposição de recurso extraordinário diante de questão que envolva norma de Constituição Federal, de reprodução obrigatória na Constituição Estadual. Apenas nesse caso, nos demais casos não caberá o recurso extraordinário, ok? Então, primeiro entendimento do Supremo, chove em prova, visto, vamos tratar agora de dois outros entendimentos. Na realidade, é um entendimento só que se divide em dois. A questão da simultaneidade dos processos. Qual é a situação aqui? Oposta uma ADIM no STF e um ADIM no TJ impugnando o mesmo ato normativo. Exatamente isso. Se ingressou simultaneamente com a ADIM no STF e um ADIM no Tribunal de Justiça e ambas vão impugnar a mesma norma. Será que isso é possível? É. Quando isso é possível? Para cá de novo, olha só. Então, olha só, bora botar aqui. Então, um ADIM junto ao STF e junto ao TJ impugnando a mesma norma. Que norma tem que ser essa, galera? Olha só, norma federal não é possível, porque norma federal você pode impugnar no Supremo, na ADIM, mas não pode no TJ. Norma municipal também não, porque norma municipal você pode impugnar no TJ por meio da ADIM, mas não no Supremo por meio de ADIM. Então tem que ser uma norma estadual. Então, para acontecer a situação dessa, tem que estar diante de uma norma estadual. Então essa norma estadual é impugnada ao mesmo tempo junto ao STF e junto ao Tribunal de Justiça. Então isso é possível acontecer. E se isso acontecer, qual a solução que o Supremo dá? O Supremo entende o seguinte. Primeiro passo, essa é a regra geral. A gente vai tratar depois de uma situação particular, peculiaridade. Mas a regra geral é, Supremo determina a suspensão ou o próprio TJ de ofício suspende a sua ADIM.
Então o Supremo determina a suspensão da ADIM do TJ, ou o próprio TJ, tomando conhecimento da ADIM do Supremo, suspende a sua própria ação, para que o Supremo possa julgar a sua ação. Após o Supremo julgar a sua ação, que você vai analisar a ADIM junto ao Tribunal de Justiça. Então, primeiro passo, suspensão da ADIM que tramita perante o Tribunal de Justiça. Segundo passo, o Supremo julga a sua ação. Então, vem para cá. Então, primeira situação, primeiro passo que se dá aqui. Suspensão da ADIM que tramita perante o TJ. Segundo passo, o Supremo agora vai julgar a sua ADIM. O julgamento da ADIM que tramita perante o STF. Supremo julga a sua ADIM, primeira situação, julga a sua ADIM procedente. Olha só, galera, se o Supremo julgou sua ADIM procedente, significa o quê? Que a norma foi declarada inconstitucional. E uma vez declarada inconstitucional, ela vai ser expulsa da ordem jurídica. Ela deixa de existir. O TJ vai ter o que julgar? Não, o TJ não terá o que julgar. Então, se o Supremo julga a sua ADIM procedente, a ADIM que tramita perante o TJ, ela vai perder o seu objeto, vai ser extinta sem resolução do mérito. Então, essa é a solução. Então, olha aqui, ó. Nesse caso, a norma estadual será declarada inconstitucional e a ADIM estadual deve ser extinta por perda do seu objeto. Então, essa é a primeira situação. Segunda situação, Supremo julga a sua ADIM improcedente. Galera, se o Supremo julgou a sua ADIM improcedente, significa o quê? Que ele declarou a norma constitucional. A norma existe. Então, nesse caso, o TJ vai poder continuar julgando a sua ação. Mas quando o TJ for julgar a sua ação, ele vai utilizar como parâmetro a Constituição, as normas próprias da Constituição estadual. Então, no segundo caso, a norma é declarada constitucional e o TJ continuará a processar e julgar a ADIM estadual, utilizando como parâmetro as normas da Constituição estadual. Muita gente pensa nesse caso o seguinte: olha, Mário, o TJ pertence ao Poder Judiciário, ele estaria vinculado pela decisão do Supremo, e ele está. Quando o Supremo declara constitucional nesse caso, ele está dizendo o seguinte: é compatível com a Constituição Federal. Quando o TJ for julgar o parâmetro agora, não vai ser a Constituição Federal, vai ser apenas a Constituição Estadual, e mais pontualmente, as normas de imitação e as normas específicas da Constituição Estadual. Ele não vai poder nem utilizar as normas de reprodução obrigatória. Por quê? Porque isso envolve a Constituição Federal, e o Supremo, quando julgar a sua ação, já apreciou isso. Então, nesse caso aí, como a gente viu, o TJ pode continuar julgando. Então, simples assim, suspende a ADIM do TJ, Supremo julga a sua ADIM, julgou a sua ADIM procedente, a norma é declarada nula, inconstitucional, é expulsa, a ADIM do TJ perde o objeto. Segunda situação, Supremo julga a sua ADIM improcedente, a norma é declarada constitucional, a norma existe, então a ADIM do TJ não vai perder seu objeto. O TJ continua julgando, utilizando como parâmetro agora a sua própria Constituição. Então, essa é a regra geral. Situação tratada pelo Supremo aqui, ó, na ADIM 3482. Mas há uma outra situação ainda. Qual é a situação tratada pelo Supremo, né? E a última situação que a gente vai analisar aqui, para a gente fechar o tema. Olha só, o Supremo se deparou, certa vez, com a seguinte situação. Houve uma simultaneidade de processos, a ADIM no STF e a ADIM no TJ, tendo objeto o mesmo ato normativo. Era para seguir a regra geral que a gente tratou. Era para seguir a regra de suspender a ADIM perante o TJ. Mas na prática ela não foi suspensa. O TJ julgou a sua ação antes do Supremo. Julgou a sua ação, proferiu acórdão. Ainda seria possível, se havendo norma de reprodução obrigatória, se entrar com aquele recurso extraordinário que a gente falou aqui. Mas no caso concreto, o TJ do Estado-membro, mais pontualmente, TJ do Amazonas, além de julgar a sua ADIM sem suspender, não houve ainda oposição de qualquer, não houve interposição de recurso extraordinário, ou seja, a decisão transitou em julgado. Então esse é o caso, situação estranhíssima, né? Era para suspender, não suspendeu. TJ julgou antes do Supremo. Seria possível ingressar com recurso extraordinário, mas não se ingressou. Decisão transitou em julgado, e aí o Supremo foi julgar a sua ação. Quando o Supremo foi começar a julgar, o que foi que se alegou? Opa, Supremo, a sua ação perdeu o objeto. Perdeu o objeto porque o TJ tinha declarado a norma inconstitucional. Então a norma não mais existe. Então você não tem o que julgar. O que foi que o Supremo disse? Alto lá, não é bem assim. Porque eu não posso fazer prevalecer uma decisão do TJ se envolver em interpretação da Constituição Federal.
havendo interpretação da Constituição Federal, quem tem que decidir sou eu em última palavra, e não o Tribunal de Justiça. Então essa é a situação. E diante disso o Supremo fixou algumas regras. Bora dar uma olhadinha nelas aqui, ó. A questão da simultaneidade de processos e a prejudicialidade das ações. No caso aqui, é a DIN 3659, que trata de uma regra especial. Então, qual é a situação especial? Acaso o Tribunal de Justiça não suspenda a sua ação e julgue a ação antes do STF, o que ocorrerá com a DIN que tramita perante o STF? Essa é a situação. Primeira situação. TJ julga improcedente a sua DIN. Aqui não tem muito mistério. Se o TJ julgou a sua DIN improcedente, a norma é declarada constitucional. Então não há que se falar em perda de objeto de nada. O Supremo continua julgando normalmente a sua DIN. Então, nesse caso aqui, a norma é declarada constitucional e o STF irá prosseguir no julgamento de sua DIN. O TJ falou, é compatível com a Constituição estadual. O Supremo vai analisar se é compatível com a Constituição federal. Então essa é a primeira situação. Segunda situação. TJ julga a sua DIN procedente. Ou seja, declarou a norma inconstitucional. E utiliza como parâmetro dispositivo da Constituição estadual que tenha parâmetro na Constituição federal. Cuidado! Aqui tanto faz ser uma norma de observância obrigatória ou uma norma de observância facultativa, uma mera norma de imitação. Então, qual é a segunda situação? TJ julgou a sua DIN procedente e declarou a norma inconstitucional. E o parâmetro que ele utilizou é uma norma da Constituição estadual que tem parâmetro com a Constituição federal. Aí tanto faz ser uma norma de reprodução obrigatória ou uma norma de imitação. Aqui o Supremo não fez nenhuma distinção. Ele falou o seguinte, nesse caso aqui, no final das contas, envolve a aplicação da Constituição Federal. Quem tem que dar a última palavra sou eu e não o Tribunal de Justiça. Então, mesmo o TJ tendo julgado procedente a ação, mesmo a decisão tendo transitado de julgado, eu ainda vou julgar a minha própria ação. Foi a solução que o Supremo deu. Então, olha só. A norma é declarada inconstitucional pelo TJ e o STF irá prosseguir no julgamento da sua DIN com o fim de verificar a compatibilidade da norma com a Constituição Federal. Então essa é a segunda situação. Então lembra, TJ julga improcedente, ou seja, declara a norma constitucional. O TJ julga procedente, declara a norma inconstitucional. E o parâmetro é uma norma da Constituição estadual que tem paradigma na Constituição Federal, seja obrigatória, seja facultativa, tanto faz. Em ambos os casos, o Supremo continua julgando a sua ação. A ação do Supremo não será prejudicada. Terceira e última situação. TJ julga a sua DIN procedente e utiliza como parâmetro dispositivo da Constituição estadual que não tem qualquer correspondência com a Constituição federal. O que é que o Supremo entende nesse caso? Olha só, se o TJ julga procedente, ou seja, a norma é declarada inconstitucional, é expulsa da ordem jurídica, e o parâmetro utilizado é uma norma da Constituição estadual que não tem qualquer correspondência com a Constituição federal, significa o quê? Que isso é um problema do próprio Estado-membro. O STF não vai se meter nesse caso. Então, esse é o único caso no qual a DIN que tramita perante o Supremo vai perder o seu objeto. Então, vem para cá. Então, o STF irá declarar prejudicada a sua própria ação. Então, com relação ao tema, não esquece, galera. Olha só. Primeiro, você vai para a regra geral. Qual é a regra geral? O TJ tem que suspender a sua ação e o Supremo julgar a sua própria DIN. Supremo julga procedente, a DIN do TJ perdeu o objeto. Supremo julga improcedente, TJ continua julgando a sua DIN, tendo como parâmetro a Constituição Estadual. Se isso não acontecer, que você vai para a regra especial, que é o que o Supremo tratou aí, né? Volta para cá. Na DIN 3659, você vai ter 3 soluções. Na primeira solução, o TJ julga a sua DIN improcedente, Supremo continua julgando a sua DIN normalmente. Segunda situação, TJ julga a sua DIN procedente, mas não utiliza como parâmetro o dispositivo da estadual que tem parâmetro na federal. Então o Supremo continua julgando. Só na terceira situação, a DIN do Supremo perde o objeto. Se julgar procedente e utilizar como parâmetro o dispositivo próprio da Constituição Estadual. Então nesse caso é um problema do Estado-membro. STF julga prejudicada a sua própria ação. Beleza, galera? E muito obrigado, né?
Com isso a gente fecha o curso da gente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, né? Algum ponto aí que você ficou em dúvida, não tem problema. Entre em contato comigo lá no Instagram, né? Vou até botar aqui, né, para vocês lembrarem. É o @prof. F. Mário. Chega lá junto, pode mandar a dúvida que eu sempre respondo. Eu gosto de estar em contato com meus alunos, né? Mais uma vez, lembro, né? Tem um livro lá pela editora Juspodium, o Diálogo sobre o Direito Constitucional. É um livro bacana, né? Dá uma olhadinha lá. Tenho certeza que também vocês vão gostar. Beijo, abraço e a gente se vê.